Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, vamos trabalhar com o crime de apropriação indébita. Na realidade não é bem o crime, mas os crimes de apropriação indébita, que são aqueles previstos entre os artigos 168 e 170, embora o artigo 170 trabalhe com a ideia da aplicabilidade da forma privilegiada inerente ao furto aos crimes de apropriação indébita, mas a gente vai falar isso com muito mais calma. Então, pessoal, tô te convidando a assistir mais um aulão, mais um conteúdo do Tech Concurso para você e me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então, se você aqui durante a nossa aula tiver alguma dúvida, lembrar de alguma questão, quiser nos dar uma sugestão, fazer a sua crítica, vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, e manda tudo pra mim, tá? Eu quero colaborar com o seu sucesso, eu quero estar junto com você para que você alcance os seus objetivos e o que eu puder fazer para isso acontecer, isso irá acontecer. Então, já separa seu caderno, separa sua caneta, deixa a sua aguinha aí do lado e vambora trabalhar com os crimes de apropriação indébita. Vamos nessa, galera? Bem, o primeiro delito que a gente começa a trabalhar é exatamente o delito do artigo 168 do Código Penal. E te confesso que trata-se de um delito que ele tem uma importância ímpar, porque além de existirem questões que o cobram da maneira com que ele aqui está, existem também questões que o cobram com o objetivo de exigir do candidato a diferenciação entre apropriação indébita e peculato apropriação, ou ainda apropriação indébita e estelionato. Então é sempre bom a gente estar bem ligado nisso daqui, então a aula é importante para você, tá? Principalmente quando estiver trabalhando com o crime que aqui se inicia, tá? O crime de apropriação indébita previdenciária também terá a sua importância, principalmente se a carreira que você quer seguir é uma carreira federal. Portanto, trata-se o crime de apropriação indébita previdenciária de crime cuja competência para processar e julgar é da Justiça Federal e por essa razão carreiras federais apresentam para nós o maior índice de questões daquele crime. Mas vamos começar por esse, o crime de apropriação indébita. Vamos lá, pessoal. Artigo 168 do Código Penal nos diz: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, portanto, é a mesma pena inerente ao crime de furto simples, tá? O que é que a gente precisa lembrar? Lembre-se que se a pena é de reclusão, em regra, admite regime inicial fechado de cumprimento de pena. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, lembrando você que, como a pena máxima suplanta 2 anos, não será de competência do juizado especial criminal, mas sim da vara criminal comum. Procedimento comum é que aqui será aplicado. Comum, sumário ou ordinário, a depender do caso. Mas vamos lá, pessoal. Qual é a ideia de apropriação indébita que você precisa entender? Em primeiro lugar, Levi, como é que eu vou diferenciar a apropriação indébita de furto? Por uma razão muito simples. No furto, você não tem a posse de algo e você quer inverter a posse em seu favor. Então, olha, existe aqui um mouse, certo? Vou pegar aqui, pessoal, para você ver. Existe aqui um mouse, tá? O mouse está aqui. O que acontece? Esse mouse não é meu. Se esse mouse não é meu, ele não está em minha posse, significa dizer que para que eu me enriqueça ilicitamente com esse mouse, eu preciso inverter, retirar da posse de alguém e inverter para mim. Na apropriação indébita, diferentemente do furto, você já tem a posse do que você quer. É como se alguém tivesse lhe dado em confiança determinada coisa e você simplesmente passa a se comportar como se dela fosse dono, se recusando a devolver ao proprietário. Então, basicamente é o seguinte, imagina que você vai fazer uma viagem e você vira para mim e diz assim: Levi, eu vou viajar. Eu vou deixar meu carro com você, certo? Vou passar aí 40 dias na Europa, acabei de ser aprovado, ouviu um amém? Amém. Acabei de ser aprovado, passando 40 dias na Europa, meu carro vai ficar com você, você pode dar uma volta aí, bate na chave aí pra descarregar a bateria. Beleza, e aí, velho, eu pego seu carro, seu carrão Mustang bonito, danado, amém, de novo, amém. E aí, velho, eu dou volta, pô, velho, eu pego várias pessoas, coloco no carro, vou curtir, papapá. Quando você volta e diz assim: e aí, Levi, beleza? Pô, voltei, cadê meu carro? Eu digo: que carro? Não, é meu. Negócio de seu, não vou lhe devolver nada. Então observe que a diferença é que na apropriação indébita, pessoal, você tem a posse daquilo que você deseja se enriquecer. Você passa a se assenhorar, passa a se comportar como se dono fosse. Essa é a grande diferença inicial entre apropriação indébita e furto. E no que diz respeito, pessoal, à diferença entre apropriação indébita e estelionato, existe uma construção doutrinária que é feita. Alguns autores até a desprezam, mas a maioria segue exatamente essa linha.
Levi, como é que eu vou diferenciar apropriação indébita de estelionato? Porque em ambos os casos, tanto no estelionato como na apropriação indébita, desculpe gente, caiu aqui, em ambos os casos, tanto na apropriação indébita como no estelionato, não existe subtração, a própria vítima entrega a coisa, correto? Corretíssimo. Mas o que é que vai diferenciar, pessoal? A diferença trazida pela doutrina é a seguinte: no crime de apropriação indébita, o dolo é subsequente. Ou seja, você recebe a coisa para tê-la em sua posse e nesse momento você não pensa em praticar crime, você não pensa em exercer qualquer tipo de locupletamento em cima daquilo que você recebeu. Então você passa a se apropriar indebitamente depois que você já tem a coisa. Já no estelionato, entende-se que o dolo ele é antecedente, ou seja, eu já me coloco à disposição, induzindo você a erro, para que você me entregue o seu bem, já sabendo eu desde o começo que eu não vou lhe devolver. Então a diferença que a doutrina aponta, a doutrina majoritária aponta, diz respeito ao dolo. Olha, na apropriação indébita, o dolo de locupletamento ele é subsequente. Ele é posterior, ou seja, primeiro você recebe a coisa de boa fé, depois é que você pensa em se tornar um criminoso. No estelionato é diferente, o dolo ele é antecedente, ou seja, desde antes de eu receber, eu já tô na maldade, ou seja, já tô aguardando você me entregar, sabendo eu desde o começo que eu não vou devolver. Então aqui, ó, já trouxe pra você, ó, observe aqui rapidamente, tá? Já trouxe pra você diferença entre apropriação indébita e furto. 2, diferença entre apropriação indébita e estelionato. E 3, diferença entre apropriação indébita e peculato apropriação. Pessoal, peculato apropriação, crime previsto no artigo 312 do Código Penal, trará para nós um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Levi, quem é funcionário público? O funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, claro que a gente vai ter aulão no TEC aqui sobre isso, nos termos do artigo 327 do Código Penal, é aquele indivíduo que de qualquer forma possui algum vínculo com a administração pública, seja temporário, remunerado ou não remunerado, definitivo, não me interessa. Tá? O conceito ele é bem amplo, trazido lá no artigo 327 do Código Penal. Então, o crime de peculato apropriação será praticado por uma pessoa que, utilizando-se do seu cargo público, acaba por se apropriar de bem, valor ou dinheiro público ou particular à disposição do poder público. Então, observe que a diferença entre apropriação indébita e peculato apropriação diz respeito, acerca de quem pratica e 2, do que está sendo apropriado. Belezinha? Então, essas diferenciações bem básicas aqui que eu faço pra você, que eu acho bem importante, pessoal, porque isso cai em prova. Isso aqui que eu te dei amanhã de prova pra caramba. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, tá? Assiste novamente, continua com dúvida, vai no meu Instagram e conversa comigo. Beleza? Vamos fazer aquela classificação doutrinária que você já sabe que a gente sempre faz, cai em prova, vamos lá. Primeiro lugar, sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar o crime de apropriação indébita? É qualquer pessoa? Não, pessoal. Por quê? Porque só pratica apropriação indébita quem possui a posse ou a detenção da coisa. Portanto, sujeito ativo da apropriação indébita é aquela pessoa que possui a posse ou a detenção de determinado bem. Se eu não tenho a posse ou detenção de determinado bem, eu não posso praticar a apropriação indébita, eu posso praticar outro crime, agora a apropriação indébita eu não vou praticar. Por isso, pessoal, dizemos que o crime de apropriação indébita é um crime próprio, por quê? Porque exige que aquela pessoa que tem a posse ou a detenção do bem é que irá praticá-lo. Sujeito passivo, Levi. Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Bom, quem pode ser vítima desse crime é exatamente aquela pessoa que possui uma propriedade que está na posse ou detenção de outrem, e esse outrem ele se recusa a devolver a coisa, se assenhorando daquilo que não é seu. Belezinha? Objeto jurídico, lembre comigo, Levi, qual é o bem jurídico envolvido aqui? Bem, o bem jurídico aqui, pessoal, envolvido é o patrimônio, tá? É o patrimônio, beleza? Objeto material. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta, Levi? A conduta vai recair exatamente sobre o bem, né? Que é apropriado. Ó, pode ser um carro, pode ser uma carteira, pode ser uma joia, pode ser um celular, etc. Elemento objetivo e subjetivo. Vamos analisar o tipo, pessoal? Já disse a você. Apropriar-se. O que é se apropriar, Levi? Se apropriar é tornar-se senhor de algo. Então, apropriar é você se comportar como dono de algo que não é seu. Beleza? De coisa alheia móvel, aqui nós vamos seguir exatamente o mesmo regramento vinculado ao crime de furto, né? Coisa, ou seja, um bem alheio que não é de sua propriedade imóvel, obviamente que você consegue
transpor de lado a outro de que tem a posse ou ainda de que você tem a detenção, tá? Levi, tem diferença entre posse e detenção? Tem, pessoal. O direito civil ele faz uma detenção acerca disso. Ele vai dizer para nós o seguinte, olha meu amigo, basicamente posse qualquer pessoa pode ter e a detenção é aquela pessoa que tem uma relação sobre a coisa, mas é uma relação, entre aspas, profissional. Né? Por exemplo, você tem um caseiro de uma casa de praia, né? E ali você tem uma máquina de cortar grama. Ele tem uma relação de detenção com aquela coisa, ele não tem a posse, ele tem a detenção. Por quê? Porque aquilo está ali sob os cuidados dele exatamente pela função que ele exerce. Mas na prática não fará diferença, tá? Trouxe só a mudança para você, né, de significado, exatamente porque estamos analisando o tipo. Elemento subjetivo. Levi, esse crime pode ser praticado a título de dolo, culpa, sempre dolo, tá, gente? Sempre dolo, não existe apropriação indébita culposa. O que é que eu tô querendo dizer? Pô, velho, você emprestou alguém, alguém perdeu. Apropriação indébita aí, não, de modo nenhum. Prestou para alguém, alguém se esqueceu que tá com ele. Apropriação indébita, não, de modo nenhum. É necessário que exista o dolo sempre subsequente de acordo com a doutrina majoritária. Classificação, vamos lá, pessoal. Trata-se de um crime próprio, como eu já lhe antecipei, tá? Por quê? Porque exige-se uma qualidade específica do agente. Perdão. Trata-se de um crime material. Por quê? Porque depende da efetiva apropriação, da efetivo do diagnóstico do efetivo dolo de apropriação, o dolo de assenhoramento para os fins de sua consumação. Trata-se de um crime de forma livre, ou seja, que a lei não impõe uma forma a ser praticado, ele pode ser praticado de qualquer forma. Crime comissivo, ou seja, porque exige que você realize uma conduta, ou seja, saia da sua inércia para os fins de praticá-lo, tá? Trata-se de um crime instantâneo. Por que, Levi? Porque a partir do momento em que você pratica esse delito e ele é consumado, o crime cessa seus efeitos, tá? Não se prolongando no tempo, como os crimes permanentes, já falei aqui algumas vezes aqui no TEC. Trata-se de um crime de dano, exatamente porque a consumação depende da ocorrência de dano às partes, né, à vítima. Trata-se de um crime unissubjetivo, porque, lembre comigo, unissubjetivo tão somente um único sujeito, ou seja, existe tão somente uma única pessoa para os fins de praticá-lo. Não se trata de um crime, como chamamos de concurso necessário, aqueles crimes em que se exige que mais de uma pessoa o pratique para os fins de sua consumação, tá? E trata-se de um crime plurissubsistente, como eu já disse aqui. O crime plurissubsistente é aquele que admite o fracionamento do intercrime e, portanto, ele admite tentativa. Belezinha, galera? Pronto, essa aqui é a nossa base. Ó, isso aqui é a nossa base. Isso aqui é nosso começo para a gente começar a refletir sobre a apropriação indébita, tá? Lembre-se sempre, se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Combinado? Vamos nessa? Vamos seguir? Vamos lá, galera. Aqui, basicamente, eu quero chamar a atenção para você de duas coisas, tá? A primeira coisa diz respeito às causas de aumento de pena, que estão lá no parágrafo 1º. Vamos lá? A pena é aumentada em 1/3. Levi, preciso memorizar a fração? Veja só, como eu digo sempre a vocês, depende de sua banca. Existem bancas mais legalistas, bancas que cobram do candidato o conhecimento acerca das frações. Então, se sua banca tiver o viés mais legalista, por favor, comece a memorizar esse tipo de coisa, tá? A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Depósito necessário. O que é depósito necessário? Pessoal, o depósito necessário ele não tem nem fundamento no Código Penal, tá? Ele tem fundamento no Código Civil. Lá no artigo 647, inciso 2 do Código Penal, que também pode ser conhecido como depósito miserável. Que depósito é esse? Bem, depósito necessário ou miserável, pessoal, é o depósito que ele é feito em situação de calamidade pública. Então, digamos aí, uma grande enchente atinge uma determinada cidade. Daí o sujeito tem um galpão. O sujeito tem um galpão e ele, né, cede aquele galpão para os fins das pessoas colocarem os seus bens, exatamente porque não tem onde colocar. E ele se apropria desses bens que foram colocados em uma situação de miserabilidade. Então, o depósito necessário, pessoal, concorde comigo, o sujeito se aproveita ainda mais da miserabilidade do outro para os fins de praticar o crime e justifica, portanto, o aumento de pena de 1/3. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. O que isso aqui quer trazer para você? Quer dizer o seguinte, velho, todas essas pessoas aqui, elas exercem um munus, ou seja, a finalidade delas é administrar os bens de outra cor, de outra pessoa, seja ela física ou jurídica. Dentro dessa linha de raciocínio, ou ainda de um espólio, obviamente,
dentro dessa linha de raciocínio, concorde comigo que quando eu estiver tratando dessas pessoas, eu vou estar tratando de pessoas em que é necessário existir uma relação de confiança acerca daquilo que é desempenhado, e a pessoa acaba se aproveitando dessa relação de confiança para se apropriar de bens, seja de pessoa física, de pessoa jurídica ou ainda do espólio. O que é espólio, Levi? Quando a pessoa morre, aquele conglomerado de bens que ficam, certo? E ainda, aquelas pessoas que efetivamente ali têm a condição de herdeiras, tá? Obviamente não sou do direito civil, mas é só uma base para você entender, é chamado de espólio, tá? Mas aqui a aula de direito penal foi só um rabisco bem rápido. Bem, e terceiro ponto, pessoal, em razão de ofício, emprego ou profissão. E aqui nós temos basicamente aqueles crimes que são praticados por aqueles profissionais que, em razão de seu cargo, emprego ou profissão, acaba se apropriando de coisas dos outros. Por exemplo, um contador que se apropria de uma restituição de imposto de renda de um cliente, um advogado que se apropria dos valores recebidos a título de uma indenização, uma condenação judicial. Então observe você que nessas três hipóteses aqui nós teremos que estar chamando a atenção sempre, presta atenção, nós teremos de estar chamando a atenção sempre para a ideia de que se trata efetivamente de relações de confiança. Beleza? E aqui nós chamamos atenção, pessoal, para a apropriação indébita privilegiada. Eu até comecei no início da aula tratando sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para você para o seguinte, olha, o artigo 170 diz: nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Ok. E o que é que o 155, parágrafo 2º vai trazer para nós? Já vimos aqui no TEC a questão que diz respeito ao furto privilegiado. Então lembre-se que se o criminoso é primário e a coisa é de pequeno valor, Levi quer que é um pequeno valor, admite-se pequeno valor, o valor de até um salário mínimo. Levi, eu não concordo, tudo bem, mas cai na sua prova é assim. A coisa é furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Ou seja, esse mesmo raciocínio que é aplicado para o furto também pode ser aplicado para a apropriação indébita. Combinado, pessoal? Esse é o crime do artigo 168 do Código Penal, tá? Eu trouxe umas questõezinhas pra gente resolver já pra você saber como é que isso aqui pode ser cobrado em prova. Vamos nessa? Se você nunca fez ainda comigo, eu vou colocar a questão no quadro, você vai pausar o vídeo. Vai pausar o vídeo, vai tentar resolver e vai voltar comigo pra resolvermos juntos. Combinado? Aqui já falei pra vocês, né? Apropriação indébita, peculato, apropriação. Já comecei falando isso no começo da aula, então vou tocar o barco. Vai lá. Dá o seu pause e volta comigo. E aí, pessoal? Belezinha? Já resolveu? Vamos nessa? Vamos lá. Questão da banca FGV, TRF da primeira região, cargo juiz federal substituto do ano de 2023. Débora, arquiteta e sem vínculo permanente com a administração pública, atuando como perita judicial, recebe honorários, mas não realiza o trabalho pericial. Intimada pelo juiz da causa para devolver a quantia, não faz. A conduta de Débora se amolda ao crime de... Bem, aqui a gente precisa ser um pouquinho mais esperto. Pelo seguinte, pessoal. Observe você que Débora ela é arquiteta. E, embora não tenha vínculo permanente com a administração pública, ela atua como perita judicial. Portanto, nos termos do artigo 327 do Código Penal, Débora ela é funcionária pública para fins penais. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela recebe os honorários em razão do trabalho que ela vai desempenhar, mas não desempenha. Intimada pelo juiz da causa para devolver a quantia, ela não faz. Ora, nesse caso, mesmo que ela não possua vínculo permanente com a administração pública, Débora irá praticar o crime de peculato, nos termos do artigo 312 do Código Penal, não ocorrendo o crime de apropriação indébita, exatamente por duas razões. Primeiro, porque ela é funcionária pública para os fins penais, e segundo, porque ela se apropria de um valor, né, que, embora seja particular, está à disposição do poder público. Portanto, gabarito alternativo a letra B de bola. Vamos para mais uma? Vai lá. Dá o seu pause e depois volta. Tranquilinho? Vamos nessa? Então vamos trabalhar. Banca Consulpan, Prefeitura de Irauçaba, Ceará, agente municipal de trânsito do ano de 2022. Bruce concedeu a posse do seu veículo automotor para Oswald, que, por se afeiçoar ao bem imóvel, resolveu permanecer com o veículo de Bruce, fugindo da obrigação de devolver o veículo para permanecer com esse de maneira indefinida. Assinale a alternativa que caracteriza
corretamente esse tipo de crime conforme o Código Penal brasileiro. O que a gente tem que entender aqui? O Bruce concede a posse do veículo para Oswald, que se afeiçoa ao bem imóvel e resolve permanecer, fugindo da obrigação de devolver o veículo. Pronto. Aqui nós temos, pessoal, Bruce concedendo a posse da coisa, e Oswald, a posteriori, se afeiçoa a ela e diz: meu amigo, não vou lhe devolver não. Ora, trata-se de um caso em que o indivíduo se apropria de coisa alheia móvel de que tem a posse. Assim, trata-se de crime de apropriação indébita nos termos do artigo 168 do Código Penal, o artigo esse que acabamos de ver. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Vamos dar seguimento, que a gente vai começar a falar de outro crime agora. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Vambora, a gente começa a trabalhar com o crime de apropriação indébita previdenciária. Atenção, você que deseja fazer carreira federal, preste muita atenção nisso daqui, porque isso aqui é muito, mas muito importante. Vamos lá. Apropriação indébita previdenciária, artigo 68A. Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já sabe, pena de reclusão admite em tese regime inicial fechado de cumprimento de pena, e como a pena máxima é de 5 anos, observe você que não será um crime de competência do juizado especial criminal sendo submetido ao procedimento comum ordinário sumário a depender do caso. Dentro dessa linha de raciocínio, observe você, pessoal, que a conduta em si, ela merece de fato ter uma pena maior porque ela é mais gravosa. Observe que quando eu digo que você deixa de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, significa dizer basicamente que você recolhe aquele percentual da remuneração do contribuinte e ao invés de repassar à Previdência Social, você não repassa, você se apropria daquilo. Então lembre, pessoal, que aqui trata-se de um crime que ele é praticado pelo chamado substituto tributário. Por quê, gente? Pelo seguinte, seguindo as regras previdenciárias, toda e qualquer pessoa que recebe uma remuneração, né, ela tem a necessidade de estar contribuindo com a Previdência. Ponto. Ponto. Isso é indiscutível. Correto? Dentro dessa linha de raciocínio, observe você que, em casos de pessoas que são seletistas, essa contribuição não é feita pelo próprio trabalhador, mas é feito pelo empresário, pela empresa, pelo contador da empresa, que, no momento em que ele gera a chamada GFIP, ele faz com que aquelas pessoas já recebam os seus salários com a devida alíquota descontada. Então, aqueles valores que ele ali recolhe são valores que ele precisa repassar à Previdência Social. Ponto. Então, dentro dessa lógica, pessoal, por que substituto tributário? Porque não é a própria pessoa que irá tirar do valor dela para contribuir, mas sim um substituto, uma pessoa que estará fazendo isso com ela. Pode ser um contador, pode ser o dono da empresa, pode ser um administrador, não importa. Mas aquele que tiver a condição de substituto tributário para fazer o recolhimento das alíquotas previdenciárias, ele tem a obrigação de repassar isso à Previdência Social, sob pena de praticar o crime do artigo 168A do Código Penal. Portanto, sujeito ativo ao substituto tributário não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime, somente substituto tributário, seja ele um gestor de empresa, um administrador, um contador, o dono da empresa, não me interessa. Certo? Trata-se, portanto, de um crime próprio. Por que, Levi? Porque eu vou exigir uma qualidade específica do agente para os fins de praticá-lo, tá? Sujeito passivo, Levi, quem é a vítima desse crime? Pessoal, é o Estado, né? Na figura do INSS. O Estado na figura do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, pessoal, dentro dessa linha de raciocínio, observe você que a vítima é o Estado, né? Que deixa de receber aquelas quantias que são necessárias exatamente porque figuram como receitas públicas. Belezinha? Objeto jurídico, Levi. Bom, objeto jurídico, qual é o bem jurídico aqui atingido? Sem dúvidas, pessoal, patrimônio. Tá? O patrimônio do Estado, beleza? Objeto material, aqui recai essa conduta recai exatamente sobre as contribuições, que apesar de serem recolhidas, elas não são repassadas à Previdência Social, belezinha? Elemento objetivo e subjetivo, vamos lá, galera, vamos analisar o tipo. Então, quando eu digo a você deixar de repassar, lembre-se você que a lei está lhe trazendo uma obrigação e você não cumpre essa obrigação, ou seja, o que a lei diz? A lei diz para você o seguinte, ó, faça. Se você não fizer, é crime.
Portanto, quando eu digo deixar de repassar, estou trazendo para você uma conduta omissiva. Ou seja, eu estou me omitindo, eu não estou repassando aquilo que era devido pela lei, tá? A Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, ou seja, naquelas alíquotas que são trazidas em lei, tá? Salvo engano, na Lei 8.212, tá, gente? 8.212, legislação previdenciária também, cabeça vai dar um bug, mas salvo engano, na Lei 8.212, tá? No prazo e na forma legal ou convencional. Portanto, se você se omite quando você deveria repassar esses valores, você estaria praticando este delito, tá? Elemento subjetivo. E aí, Levi? Bom, aqui, pessoal, tem uma boa discussão, tá? É o dolo, verdade. Mas a pergunta é a seguinte, e aí, Levi? Exige-se que o indivíduo pratique esse fato com dolo específico de lesar a Previdência, ou seja, o sujeito deixa de repassar pensando o seguinte, meu amigo, não vou dar dinheiro à Previdência não, vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer outra coisa. Exige-se isso, e aí existe uma divergência jurisprudencial, tá? Observe você que existem julgados no sentido de se exigir essa especificidade, ou seja, exige-se o dolo específico do agente para o fim de praticar esse delito, ou seja, o agente ele precisa ter o dolo específico de querer lesar a Previdência. Mas há também precedentes no sentido desse dolo ele ser apenas genérico. Ou seja, meu amigo, você deixou de repassar. Eu não quero saber o porquê que você fez isso. Deixou de repassar, vai haver a prática de apropriação indébita previdenciária. Combinado? Trago esse paralelo para que você esteja bem ligado com isso, tá bom? Classificação, pessoal. Vamos lá. Aquela classificação doutrinária que é importante, a gente já sabe. Vamos lá traduzir um crime próprio. Lembre-se você que o crime próprio é aquele crime em que nós vamos exigir uma qualidade específica do agente para os fins de praticá-lo, tá? Trata-se de um crime formal. Por que, Levi, formal? Porque, meu amigo, basta que você recolha e não repasse. Independentemente de causar efetivo ou não prejuízo à Previdência, o crime já estará consumado, tá? Trata-se de um crime de forma livre, ou seja, a lei não impõe a maneira com que você deve praticar esse delito, você pode praticar ele de qualquer maneira. Crime omissivo, como eu já chamei a atenção, né? Ou deixar de repassar, a lei impõe uma obrigação e você não faz. Trata-se de um crime instantâneo, por que, Levi? Porque a partir do momento em que você pratica esse delito, seus efeitos, eles não perduram, né? Diferentemente de um crime permanente, tá? Trata-se de um crime unissubjetivo, por que, Levi? Porque ele pode ser praticado tão somente por uma única pessoa, tá? Não se exige um concurso de pessoas para os fins de praticá-lo. E trata-se de um crime unissubsistente, ou seja, pessoal, trata-se de um crime que não admite o fracionamento do iter criminis e por essa razão não admite tentativa. Não admite tentativa. Belezinha, pessoal? Essa é a primeira parte do crime de apropriação indébita previdenciária. Aliás, essa é a primeira parte da aula sobre apropriação indébita. Encerramos a análise sobre a apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal. Iniciamos a análise sobre o artigo 168A do Código Penal, exatamente trabalhando com a apropriação indébita previdenciária. Ainda tem mais coisa pra gente falar, ainda tem um crime de apropriação de coisa achada e a gente vai terminar tudo isso no próximo bloco. Belezinha, pessoal? Lembre-se, qualquer dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda pra mim pra gente conversar. Combinado, pessoal? Eu vou dar um break, vou beber uma aguinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.